Fala pessoal, meu nome é João Pedro, eu sou estudante de medicina da UEG e hoje nós vamos estar resolvendo a questão de número 50 do vestibular de medicina da UEG de 2024. Bom, depois de estudar o que se conhece sobre a fotossíntese natural, ele conseguiu sintetizar em laboratório moléculas mais robustas chamadas de perfluoroporfirina, cujo comportamento é semelhante ao do cofator P680, que ocorre naturalmente nas plantas. Para imitar a estrutura proteica do sistema natural diretamente envolvido no processo de quebra das moléculas de água, foi também necessário acrescentar um grupo fenólico à porfirina. Pessoal, esse texto tem dois pontos importantes, né? Primeiro que ele sintetizou o perfluoroporfirina para mimetizar o comportamento do cofator P680, né? Para ser mais específico, a clorofila P680. E ele também sintetizou uma outra molécula, né? Ele acrescentou um grupo fenólico à porfirina para justamente fazer com que imite a estrutura proteica que ocorra a quebra das moléculas de água. E tanto a quebra das moléculas de água quanto a clorofila P680 fazem parte justamente da fase clara da fotossíntese, certo? E eu vou dar aqui uma versão simplificada da fotossíntese e a gente vai conseguir responder a questão. E no final do vídeo eu vou aprofundar um pouquinho na fase clara da fotossíntese para a gente entender melhor o papel da clorofila P680, como ocorre a quebra da molécula de água, beleza? Tudo bem certinho e detalhado. Bom, primeiro que a fotossíntese ela é justamente a conversão de matéria inorgânica em matéria orgânica a partir da energia luminosa. Perfeito? Essa é a definição mais simples e resumida da fotossíntese, sendo que ela é dividida em duas etapas. Nós temos a fase clara e a fase escura da fotossíntese, ou o ciclo de Calvin, o ciclo das pentoses, ou fase química e a fase clara, também conhecida como fase fotoquímica ou fase luminosa. Na fase clara, a gente tem a utilização de água e NADP, que é um aceptor intermediário de elétrons, além da luz e da clorofila presente nos cloroplastos, sendo que vai produzir como subproduto o oxigênio, ATP e NADPH2. Lembrando que o ATP é a molécula de energia. Isso ocorre na fase clara da fotossíntese. E na fase escura, a gente utiliza os produtos da fase clara da fotossíntese, que é o ATP e o NADPH2, mais o CO2 para produção da glicose. Perfeito? Essa é uma visão simplificada, né? E mais importante da fotossíntese. Então, eu acho que vale super a pena você ter esse esquema bem memorizado para fazer a maioria dos vestibulares, inclusive até o Enem. Teve uma questão do Enem PPL que já cobrou a necessidade de você ter conhecimento desse esquema, certo? Maravilha. Partindo para o comando da questão. Pesquisas científicas como a descrita acima têm sido desenvolvidas fazendo com que moléculas sintetizadas em laboratório, que foi justamente, né, o perfluoroporfirina e o perfluoroporfirina com um grupo fenólico, mimetizem o mecanismo de produção de energia das plantas. Repare que aqui a gente tem o mecanismo de produção de energia, justamente a fase clara da fotossíntese, produzindo ATP, que vai ser necessário para a fase escura produzir a glicose. Conhecido como... Qual mecanismo é esse? A gente pode... seria a fase clara da fotossíntese, né? Mas no caso não tem essa alternativa, então vai ser justamente a letra A fotossíntese, perfeito? Pois ocorre a captura de luz,
que é justamente a fase clara da fotossíntese, e a fase de fixação do carbono, que é a fase escura, em que a energia é capturada, o ATP, será utilizado na produção de compostos orgânicos, a glicose. Perfeito? Mas vamos eliminar as demais, né? Fotoassimilação. A fotoassimilação seria justamente você pegar a energia luminosa, a partir da energia luminosa, você formar a matéria orgânica, né? Pois a fixação do carbono ocorre pela enzima rubisco no complexo antena captura no ciclo de Calvin. Repare que até aqui tudo bem, né? Fixação do carbono ocorre pela enzima rubisco, né? No ciclo de Calvin, ok. Mas o complexo antena captura, ele faz parte da fase clara da fotossíntese e eu vou detalhar ao final do vídeo, beleza? A quimiossíntese não trata sobre a quimiossíntese. A quimiossíntese é a produção de matéria inorgânica a produção de matéria orgânica a partir de matéria inorgânica, utilizando a energia de oxidação de substâncias inorgânicas. E aqui a fotossíntese ela ocorre a partir da energia luminosa, então não. Mas, lendo ainda, né? Pois a molécula de clorofila beta recobre os tilacoides para a produção de glicose durante o ciclo de Krebs. Ciclo de Krebs é a segunda etapa da respiração aeróbica, então, não. Fotoquimiossíntese, pois a molécula de clorofila P680 é ativada pelo complexo antena no fotossistema 2. Aqui, tá tudo certinho, e eu vou detalhar ao final do vídeo, logo mais. Que ocorre no estroma. Esse aqui é um erro, né? Não ocorre no estroma, a fase clara da fotossíntese ocorre justamente nos tilacoides do cloroplasto. E, por fim, respiração aeróbica. Aqui não se trata de respiração aeróbica. Perfeito? Então, gabarito letra A é uma questão que ela aparenta ser simples, então acho que a maioria das pessoas elas vão naturalmente na letra A. Só que ela possui muitos termos complexos. E a ideia desse vídeo é justamente a gente pensar e entender esses termos. Então eu vou detalhar um pouquinho a fase clara da fotossíntese para a gente conseguir entender melhor, justamente o cofator P680, né? Então, como eu falei, né, a fase clara da fotossíntese ela ocorre na membrana interna do cloroplasto, né? Vou mostrar aqui para vocês um desenho do cloroplasto. Então, aqui nós temos um esquema do cloroplasto, né? Então, com a sua membrana interna, com a sua membrana externa, o espaço intermembrana, perfeito? E na membrana interna, nós temos dobras, que são as lamelas, com sacos achatados de membrana, que são tilacoides, e o conjunto de tilacoides é o grano. E a fase clara da fotossíntese ocorre justamente nesses compartimentos, né? Lamelas, tilacoides ou grano são diferentes níveis de organização. Já a fase escura ocorre no estroma, né? Com água, sais, enzimas, DNA, RNA, ribossomo 70S. Maravilha? Perfeito. Na membrana interna a gente tem oxissomos para a produção do ATP. Beleza? Pensando aqui na fase clara, ela possui 3 etapas: a fotofosforilação cíclica, acíclica e a fotólise na água. Perfeito? Tanto na fotofosforilação cíclica e acíclica, nós temos a produção de ATP. E a fotofosforilação cíclica ela ocorre quando não há NADP+. Já a cíclica ocorre quando há NADP+, beleza? A fotofosforilação cíclica usa o fotossistema 1, já a cíclica usa o fotossistema 1 e o fotossistema 2. Vamos entender melhor esses fotossistemas. Beleza? Primeiro que a gente tem o fotossistema, ele é composto tanto pelo complexo antena, que a Kessola citou, quanto pelo centro de reação envolvendo a clorofila A. O complexo antena é basicamente para você captar energia luminosa, né? Com clorofila, beleza? Lembrando que a clorofila, ela capta a luz, exceto o verde, e os pigmentos acessórios, para justamente captar o verde
que é refletido pela clorofila. Exemplos é a xantofila e o caroteno. Já o centro de reação é a clorofila A, né? Nós temos o fotossistema 1 com a clorofila P700 e o fotossistema 2 com a clorofila P680. Perfeito? Essa nomenclatura é por conta da eficiência em relação ao comprimento de onda que vai ser capturado. Beleza? E basicamente a ideia é justamente ceder elétrons para gerar ATP, né, semelhante ao efeito fotoelétrico. Maravilha? Beleza. Basicamente aqui nós temos um resumo. O complexo antena é responsável por captar a luz e promove a conversão da luz vermelha para o centro de reação, onde a gente vai ter os elétrons, eles vão sendo cedidos para a produção de ATP. Agora a gente vai aprofundar um pouquinho, né, no esquema de como ocorre a fotossíntese. Primeiro, a fotofosforilação cíclica, que utiliza o fotossistema 1 com a clorofila AP700. O complexo antena ele capta a luz e direciona para a clorofila AP700, que excita os elétrons, e esses elétrons saltam, né, e vão para os citocromos. E aqui não me importa muito o nome desses citocromos, eles são simplesmente receptores intermediários de elétrons. E o elétron ele vai passando para os citocromos e ele retorna para a clorofila AP700, por isso forma um ciclo. E conforme esse elétron ele vai passando de citocromo para citocromo, isso é um movimento espontâneo, que justamente produz energia, e essa energia é utilizada para a produção de ATP a partir dos oxissomos. A fotofosforilação acíclica, ela utiliza tanto o fotossistema 1 quanto o fotossistema 2, beleza? E vamos por partes, né? Aqui é um pouquinho complexo. Vamos por ordem da onde começa. Então ela começa primeiramente no fotossistema 1 com a clorofila P700 perdendo elétron, perfeito? Só que esse elétron ele não vai retornar para a clorofila P700. Vamos entender melhor isso daqui, ok? Então a gente tem a luz no complexo que é capturada pelo complexo antena, direcionada para a clorofila P700. E esse elétron vai passando para os citocromos. Só que ao invés dele retornar para a clorofila P700, isso não ocorre. Ele vai justamente para uma molécula de NADP+. E aí a gente tem esse NADP com 2 elétrons formando o NADP-. Maravilha? Beleza. Então, nesse momento, a clorofila P700 ela está oxidada. E aí nós temos que a luz ela bate em todas as pessoas, né? Ela bate também no complexo antena, que direciona a luz vermelha para a clorofila P680 no fotossistema 2. E esse elétron vai passando para os citocromos, perfeito? E é utilizado justamente para a produção de energia, né? Produz ATP. E só que o elétron ele volta justamente para a clorofila P700. Agora, a clorofila P700 não está mais oxidada. Só que quem está oxidado agora é a clorofila P680. Então, essa é a segunda etapa. Perfeito. E agora, a última etapa é a fotólise da água, em que a luz ela promove a quebra da água em H+, e oxigênio e elétrons. Então, esse NADP- que tinha produzido pela fotofosforilação do fotossistema 2 com a clorofila P700, ele reage com o H+, e forma o NADPH2, que é um dos subprodutos da fase clara. Então, esse é o esquema da fase clara da fotossíntese. Aqui a gente tem justamente, né? Vamos fazer a comparação aqui. A fase clara, a gente usa justamente, vou anotar aqui, o NADP, né? NADP+, mais a água, utiliza luz, né? A clorofila, para liberar o oxigênio como subproduto e produzir ATP mais NADPH, beleza? Então aqui, ó, a gente tem o NADPH2, beleza? Aqui a gente tem
o oxigênio produzido, o ATP, beleza? E as clorofilas que estão envolvidas, a luz também, né? Aqui a água, né? E o NADP+, como reagentes. Bom, basicamente é isso, então não repare que você entendendo isso, você consegue ter uma visão bem mais clara, né, dessa questão, mas é basicamente isso, beleza? É uma questão que ela pode ser simples e confusa, ao mesmo tempo você vê que ela tem muitos termos que a tornam muito complexa, então o vestibular de medicina da UEG é um vestibular bem desafiador, as questões são desafiadoras, mas basicamente a ideia desse vídeo é esclarecer com detalhes essa questão. Eu acho que eu consegui fazer bem isso. Qualquer dúvida pode mandar e valeu!